Momento do Discipulado. Nós temos que ensinar aos discípulos como se portar nas dificuldades, porque as dificuldades serão a regra geral na vida de um cristão. Os momentos de facilidade, de tranquilidade são exceção. Um cristão fiel a Deus vai passar a maior parte do tempo em lutas, dificuldades, perseguições e enfrentando adversidades. De vez em quando Deus vai nos dar um refresco, um retiro, uns momentos de louvor, de culto, de adoração, de paz, de tranquilidade, descanso, mas na maior parte do tempo é luta e tribulação. Não vamos prometer um mar de rosas, facilidade, bênçãos. A gente precisa entender essas coisas e passar para os novos que eles são chamados a uma guerra espiritual, não é a um spa, eles não são chamados a um piquenique, o cristão é chamado a uma guerra, e nós temos que ensinar isso aos novos. Quando na guerra as dificuldades vêm, o discípulo precisa aprender a se portar, em resumo, a se controlar, ele precisa aprender a se controlar e confiar em Deus. Eu quero tomar como referência o Salmo 59 de Davi, quando ele compôs este salmo. Era uma música aparentemente já conhecida, mas a letra ele fez naquela hora, quando a casa dele estava cercada, sitiada. Era noite e o rei Saul mandou soldados cercarem a casa de Davi durante a noite, para que, quando amanhecesse o dia, eles prendessem a Davi para o matar. Saul queria matar a Davi, e por alguma razão que nós não entendemos, eu creio que até para ter mais segurança, ele queria fazer com claridade. A noite era toda escura e eles poderiam errar e Davi fugir. Então o rei não queria que ele fugisse, então se cercou de todas as garantias para que muitos soldados cercassem a casa de Davi durante a noite para ele não fugir e esperassem o amanhecer para então prendê-lo para matar. Davi compôs este salmo: livra-me, Deus meu, dos meus inimigos e põe-me acima do alcance dos meus adversários. Ele entregou tudo a Deus. O que fazer? Ele não dormiu certamente aquela noite, mas ficou vigiando e disse: Senhor, estão me armando ciladas, contra mim estão se reunindo os fortes, sem que haja transgressão minha ou pecado meu, sem culpa minha, eles vêm contra mim, mas tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e vem ao meu encontro, vem e salva-me. Não te compadeças daqueles que traiçoeiramente praticam a iniquidade, como cães ao anoitecer uivam, tentando pegar a presa, alardeiam de boca aquilo que eles querem fazer, mas tu, Senhor, és o meu Deus, eu creio que tu estarás no controle de tudo, tu és a minha força, eu esperarei em ti, pois tu és o meu alto refúgio. Senhor, vem ao meu encontro e eu peço que o Senhor não mate os meus adversários para que o povo não se esqueça, mas age em meu favor, dispersa-os pelo teu poder. Eu sei que tu és Deus. Interessante. Este Salmo 59, Davi compôs quando estava com a casa toda cercada de noite. Certamente ele apagou as luzes de dentro da casa para que
não fosse visto do lado de fora, e ficou ali, cantando e louvando a Deus. Nós nem sabemos se em voz alta para que os de fora ouvissem. O fato é que ele clamou: Deus, não peço que o Senhor mate esses meus adversários, porque ele poderia pedir que Deus mandasse fogo do céu sobre a cabeça daqueles soldados que estavam cercando a sua casa, mas ele não pediu isto. Ele pediu que Deus fizesse algo notável, que dispersasse os inimigos, para que ficasse nítida a vitória do Senhor na vida de Davi. E Deus agiu. Sabe o que Deus fez? Algo muito maravilhoso. Deus fez com que aqueles homens todos dormissem. Aí Davi olhou lá de cima, a casa era alta, ele olhou lá de cima e viu que embaixo todos os soldados tinham dormido. Afinal de contas, a noite é feita para dormir. E mesmo aqueles que estão trabalhando à noite ou vigiando, sentem sono, claro. E Deus derramou assim um sono profundo sobre aqueles soldados. Eles pensaram: não é meia-noite ainda, só de manhã cedo nós vamos poder fazer alguma coisa. Nós vamos ficar aqui em pé à toa para quê? Vamos dormir. E cada um dormiu e todos dormiram. Davi olhou lá de cima e viu, mas como é que ele viu no escuro? Quando a gente se acostuma, o olho também se acostuma com o escuro. E mesmo na escuridão muito forte, a gente consegue enxergar alguma coisa, a luz da lua, das estrelas, a gente enxerga alguma coisa. E Davi viu que todos estavam dormindo. Então ele se aproveitou e achou, agora é a minha salvação, Deus me deu essa salvação. Combinou com a mulher, provavelmente emendou os lençóis, preso em penitenciária aprende a fazer isso, emenda os lençóis fazendo uma corda, ou arranjou cordas ali, qualquer material que ele tivesse, amarrou na janela e desceu pela janela, porque a casa dele ficava em cima da muralha. Ele desceu da muralha para fora da cidade. Olha que coisa interessante. Davi desceu da janela da sua casa pela muralha para o lado de fora, enquanto os soldados dormiam do lado de dentro. E assim ele desceu à noite e foi embora. Ele desceu à noite e foi embora. Davi estava com essa ideia na cabeça e Deus abençoou. E ele, furtivamente, provavelmente com os pés descalços no chão para não fazer barulho, saiu à noite, fugiu e foi embora. E os soldados ficaram dormindo. Quando de manhã o Saul mandou buscar, Davi não estava lá. A Mical até se enrolou um pouco naquela história ali, mas o fato é que Davi fugiu, os soldados não conseguiram prender a Davi, passaram vergonha, o rei também, Saul, passou vergonha, aquele fato se divulgou, todos ficaram sabendo do grande livramento que Deus tinha dado a Davi. Nós precisamos aprender. Quando entregamos nossa vida ao Senhor, Ele sempre vai estar conosco e pode nos livrar em toda e qualquer situação, do jeito dele. Não é como nós queremos necessariamente, mas é do jeito de Deus. O fato é que temos que aprender a confiar. Mas não é a nossa natureza. A nossa natureza é vingativa. Se você sabe que alguém falou mal de você, você está doido para falar 2 vezes mal daquela pessoa. A nossa natureza é assim, mas o Senhor nos ensina. O apóstolo Paulo traz da parte de Deus esse ensino: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Se o teu inimigo fizer alguma coisa contra você, responda com o bem, pague o mal com o bem, porque dessa maneira você vai estar amontoando brasas vivas sobre a cabeça do seu adversário, e ele vai poder se converter com isto.
Não pague o mal com o mal. Não queira se vingar. Não queira agir por suas próprias mãos. Não fique formulando planos para você fazer, se vingar, vencer aqueles inimigos. Não, ame-os e entregue-os a Deus. Este é o caminho. Entregar a Deus, confiar no Senhor e não na sua própria força. Não se defenda, mas entregue tudo a Deus. E enquanto você entrega tudo a Deus, controle-se. O domínio próprio é dado pelo Espírito Santo para aqueles que se enchem do Espírito, para você conseguir se controlar, mesmo em meio aos problemas maiores, às dificuldades maiores. Você está sendo assaltado, a sua casa está sendo invadida, bandidos estão atirando na sua porta, houve um acidente, o carro bateu, tem gente machucada ali. Quem é do Senhor não entra em pânico, em desespero. Você entrega a Deus. Deus, o que eu faço agora? Pego aquela pessoa, faço alguma coisa, socorro, vou ver se tem ferimento, botar um pano ali. O que eu faço, Senhor? Quanto aos bandidos, Senhor, eu entrego a Ti. E assim por diante, o domínio próprio nos leva a nos controlarmos, controlar o nosso eu. A nossa natureza carnal precisa ser controlada enquanto esperamos em Deus. A espera em Deus é uma espera que não tem tempo definido. Deus pode agir em minutos, levar meia hora, 1 hora, um dia, 10 dias, 1 ano. Deus pode esperar 10 anos. O prazo é dele. O tempo é de Deus, não é nosso. Nós temos que esperar o tempo de Deus, o kairos de Deus, o tempo de Deus. Nós vamos entregar e confiar. Isso não é fácil. A nossa natureza nos impulsiona a fazer alguma coisa e lutar e nos levantarmos contra as pessoas. E Deus manda a gente calar, parar, entregar, confiar, descansar. É o que Deus nos manda fazer. É o que você tem feito. Aprenda isto e ensine aos novos que não é com nossas próprias mãos que fazemos a obra de Deus, que nos vingamos e, enfim, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus em nós. Aprenda a entregar e a confiar e descansar no Senhor. Mas ensine isso também aos novos. É preciso de fé. Só com fé a gente vai conseguir fazer isso. Mas desde novinho na fé, a pessoa precisa aprender a entregar e a confiar.